Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Bom dia, bem-vindos a mais um momento que a gente vai refletir, né, sobre a palavra de Deus. Se você está vendo esse vídeo e não está acompanhando agora, bom dia, boa tarde e boa noite, né? O importante é que você consuma esse conteúdo de forma que ele entre na sua vida e faça a diferença, que você tenha a resposta que você tanto procura através da palavra de Deus, tá? Vamos começar então a nossa palavra de hoje, que ela é bem especial, que está em Isaías 41. Acho que alguns já conhecem já essa palavra, que é o versículo 10, e eu vou ler talvez até o 11, 12, vamos ver aqui. Diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não o acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Esse versículo é muito bonito e ele até causa emoção quando a gente lê, porque Deus fala: não temas, eu sou contigo. Mas a gente não deve somente se emocionar com esse versículo e crer que uma hora Deus vai fazer isso, e crer que um dia Deus vai estar conosco. É muita ingratidão quando a gente lê um versículo em que Deus promete algo, em que Deus firma a sua promessa sobre nós, as coisas dele, o poder dele sobre nossas vidas, e a gente agradece a Deus pensando assim: um dia vai acontecer, um dia eu verei isso, um dia eu vou poder dizer que aconteceu isso. E na verdade não, se a gente parar para pensar, ontem eu estava conversando com meu esposo e eu acabei lembrando de histórias muito, muito tristes da minha infância. Vocês não têm ideia das coisas que eu passei quando eu era criança, assim, coisas que causaram dor, mas que hoje não refletem negativamente na minha vida. Eu lembro do meu passado, as coisas que eu passei, e tudo que eu consigo ver é: Deus esteve comigo o tempo todo. Quando eu lembro das coisas que aconteceram comigo, dos momentos difíceis e que poderiam sim causar traumas, talvez, poderiam me paralisar, poderiam fazer com que hoje eu fosse uma mulher frustrada, uma mulher infeliz, talvez nem casada eu fosse. E hoje eu vejo que se eu estou onde eu estou, se eu tenho um casamento sólido hoje, se eu tenho projetos em andamento, se eu tenho uma igreja onde eu amo congregar, pastores que cuidam de mim, se eu tenho hoje o amor dos meus pais, dos familiares, é porque Deus esteve comigo o tempo todo. Então, quando Deus fala assim: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, não espere que aconteça uma situação para você perceber que Deus esteve com você, para você dizer: Deus está comigo, Deus está aqui. Não, talvez aconteceu alguma coisa na sua vida e você não percebeu que Deus já estava com você. Deus já estava te livrando, Deus já estava te fortalecendo, Deus já estava dando para você uma resposta. E quando eu lembro das coisas assim, eu fico: meu Pai, acho que se não fosse Deus naquela situação, eu não sei onde eu estaria hoje. E quando o versículo diz aqui: não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento. Deus, ele faz isso de fato. E
É só você lembrar como foi o seu passado, as coisas que você enfrentou. Tem muita gente que passa por muitos traumas, por muitos momentos difíceis na vida, por muitas situações horríveis na vida. Só um minutinho. Mas que quando a gente lembra que a gente superou aquilo, que a gente venceu aquilo, é porque Deus já estava conosco. Deus já estava nos sustentando. Deus já estava nos livrando, nos fortalecendo. E então não enxergue uma dificuldade na sua vida, um problema, como algo ruim. Seja grato a Deus, porque entenda que Deus está com você. E se você não sente que Deus está com você nessa guerra, convide Ele para lutar com você. Convide Ele para que esteja do seu lado, porque às vezes tem gente que luta sozinho. Acontece, a gente às vezes lutar sozinhas, achar que a gente vai conseguir vencer e tudo. E não dá, não dá. Existem lutas que dependem unicamente da vontade e da presença de Deus para a gente vencer. E se você convidar Deus para que Ele lute a sua guerra, para que Ele esteja com você, você vai sentir que não está sozinho nessa, que vai conseguir vencer, que as guerras não são tão grandes assim como a gente pensa. A gente tem a impressão de que elas nos engolem, né? Que as situações estão engolindo a gente, nos consumindo. E não, Deus ele está com a gente. E aqui diz o seguinte: eis que envergonhado e confundido serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Às vezes a gente sente uma alegria, né, quando ouve assim: aqueles que me humilharam vão ser humilhados, Deus vai envergonhar aqueles que me envergonharam e tal. Só que a gente não tem que sentir alegria, né, com relação a isso, e ver a desgraça dos outros, né, mas de fato acontece. A gente, quando passa por humilhações na nossa vida, por momentos muito ruins, mas a gente não desiste, não desiste de ter Deus na nossa vida e de entregar nas mãos dele a nossa vida, as pessoas elas se envergonham porque elas começam a ver o quanto Deus nos eleva e nos promove. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Quando eu era criança, eu tive uma infância não tão ruim, né? Fui uma criança normal, brinquei, me diverti e tal, mas passei por momentos muito difíceis com relação à vida financeira, né? Acho que a maioria das pessoas passam por dificuldades financeiras, né? E eu era muito limitada. E tinha eventos da escola que eu não podia participar, que eu não tinha como pagar, não tinha como nem comprar um lanche para poder participar de um piquenique da escola. Era bem difícil. Meus pais se esforçavam, né, para isso, mas nunca dava assim. E eu era muito, por conta dessas situações que eu vivia, que eu passava na infância, eu era muito fechada, né, muito insegura, porque isso acabou me consumindo, essa situação acabou me consumindo e me deixando uma pessoa mais insegura e com medo de tudo. E quando eu cresci e eu lembro que na adolescência, na verdade, na pré-adolescência, assim, eu comecei a sentir medo com relação à minha vida, com relação ao meu futuro. Eu não sabia se ia dar certo ou não. Eu não sabia se eu ia vencer na vida. Eu não sabia se eu teria um casamento, porque eu não tinha referência de casamento bom. Eu não tinha referência de nada, assim, de nada. Mas eu era uma criança que sempre era carente de Deus, assim, sempre falava com Deus. E uma vez eu fechei os meus olhos, estava do lado de fora de casa e falei com Deus. Eu disse: Deus, o Senhor pode me criar? O Senhor pode cuidar de mim? O Senhor pode cuidar do meu futuro? E eu falei aquilo com toda sinceridade no meu coração. Eu botei a mão no meu coração e falei: Deus, o Senhor pode cuidar de mim? O Senhor pode me criar? Criar como pai, sabe? Pai, mãe, criar? Eu falei isso com Deus. Eu tenho os meus pais vivos, né? Mas eu senti uma necessidade de ter alguém ali comigo. E eu falei isso com Deus, sem ter noção do que iria acontecer. E muitas coisas aconteceram. Muitas situações. Situações até que me levaram até
ter depressão, que eu já falei, depois de adulto e tal. E eu passei por muitas dificuldades, muitos momentos difíceis. Mas em todos eu venci. Porque eu tô aqui. Eu tô viva, tô feliz, tô realizada, buscando realizar mais ainda. E esses dias eu tava lembrando de tudo o que aconteceu na minha vida e de todas as conquistas que vieram a cada guerra. Porque a gente lembra muito fácil das nossas guerras, né? Mas a gente não para pra pensar das vitórias que vieram depois delas. A gente fica muito presas às guerras, às dores, às perdas, às dificuldades, mas a gente não lembra que teve, sim, momentos, naqueles momentos ali, em que houve uma provisão, em que houve um livramento, em que houve um cuidado. A gente esquece disso. E quando a gente para pensar, então eu quero falar com vocês, tire um momento e lembre de tudo que vocês passaram, toda a dificuldade que vocês enfrentaram, toda a situação difícil que vocês viveram. Será que em nenhuma delas houve um momento em que você teve um livramento? Teve uma resposta? Às vezes o livramento foi uma coisa que não te agradou. Às vezes o livramento foi o término de um relacionamento que você queria continuar. Às vezes o livramento é algo que te incomodou na hora, mas que depois você percebeu que te fez bem. Então, não fiquem presas somente a todas as guerras que vocês tiveram. Lembrem das guerras que vocês enfrentaram, das situações, das dores. Mas pensa, teve alguma resposta? Teve algum momento em que você viu que aconteceu de bom? Então, quando eu comecei a lembrar de tudo que eu enfrentei, das vergonhas que eu passei, dos momentos difíceis, e eu penso, e eu lembro que, cara, Deus esteve comigo. Aí eu fico pensando, nossa, aquilo aconteceu, e depois aquilo, caramba, era Deus me livrando, era Deus me dando direção, era Deus me erguendo. Então, não sejam ingratas quando a gente, pensando só nas guerras. Se lembre-se de que Deus, Ele tá com você, e Ele quer cuidar de você. Então, que nesse dia vocês acordem, desculpa, que nesse dia vocês entendam que Deus, Ele está dizendo, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Não deixe que o medo, a dificuldade, as situações sejam maiores do que você. Não deixe, sabe? E se for preciso, faça a oração que eu fiz quando eu era criança. Sabe, Deus respondeu, e eu falo que Deus responde até hoje essa oração. De verdade, até hoje eu vejo Deus agindo na minha vida por causa daquela oração que eu fiz quando eu não tinha nem 12 anos. Deus ainda responde essa oração. Porque Deus, Ele é fiel à palavra dele. E Ele fala que a palavra dele não volta vazia. Então, quando Deus determina algo para a sua vida, ela acontece. Então, se você pede a Deus, cuida da minha vida, cuida do meu casamento, cuida dos meus filhos, cuida da minha casa, cuida das minhas finanças, me ajude a melhorar nisso. Se você é sincero nessa oração, Deus, Ele faz, Ele age. Se você abrir o seu coração, deixar que Ele faça. Mas lembre-se que toda reforma gera transtorno, toda reforma gera bagunça, toda reforma gera incômodo, mas no final vale a pena. No final a gente vê o resultado, a gente vê que valeu a pena passar por tudo. E hoje eu posso dizer que valeu a pena e que graças a Deus por eu ter feito aquela oração, porque ela se perpetua para sempre na minha vida. E às vezes que eu me sinto um pouco mal, um pouco triste com alguma situação, eu lembro dessa oração e penso, não, peraí, Deus cuidou de mim até agora, por que não vai cuidar depois? Por que não vai cuidar dessa situação? Sabe? E de verdade, as pessoas que hoje talvez não te dão crédito, não te dão valor pelo que você é, pela sua vida, e que não acreditam que você vai chegar a algum lugar, que não acreditam que você vai vencer, não se preocupa não. Não se preocupa em dizer para essas pessoas que você vai vencer. Guarda para você. Confie em Deus. E aqui é a promessa de que serão envergonhados aqueles que falam mal de você, aqueles que desejam o seu mal.
E essas pessoas, elas terão que reconhecer que Deus esteve com você o tempo todo. E hoje eu ergo a cabeça e enxergo assim que Deus esteve comigo e Ele está comigo. E vejo o quanto Deus me elevou, me promoveu, porque eu confiei nas mãos dele. Mulher, já falei isso na segunda-feira, eu acho que eu vou repetir. Não queira fazer tudo sozinha. Não queira resolver as coisas assim no estalar de dedos, porque a gente quer resolver. Não faz isso. Entrega a sua vida, os seus problemas nas mãos de quem sabe cuidar, de quem pode cuidar de você, de quem pode fazer algo por você, de quem pode lutar por você essa guerra. E Deus, Ele promete que Ele te protege, que Ele te guarda e que você não precisa ter medo, porque Ele cuida de você. Amém? E que nesse dia você sinta-se cuidado por Deus, você sinta-se guardada por Ele. Ah, obrigada, Su. Amém, amém. Tá difícil hoje, conexão ruim, assim. Te entendo, Lu. Te entendo muito bem o que é isso. É orar e pedir que Deus queime o som. É assim mesmo. Tem hora que cai, é normal, gente. Então é isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Não temas, esforça-te, confie em Deus. E aqui, ó. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra. Deus nos sustenta o tempo todo. Eis aqui para vocês a prova de quem é sustentada por Deus. E eu já fui sustentada por Deus literalmente. Qualquer dia eu conto vocês e mais na minha vida. Eu sei o que é. Paulo diz na palavra dele lá, eu sei o que é ter escassez e o que é ter abundância. Eu sei o que é. Eu sei o que é passar fome e eu sei o que é ter muito arroz para comer. Eu sei o que é. Eu sei o que é não ter dinheiro para pagar nada e eu sei o que é ter muito dinheiro sobrando. Então eu sei de tudo. Eu já vivi escassez, abundância, então eu sei de tudo isso. Mas em tudo Deus esteve comigo. Deus me fortaleceu. Eu sou vencedora. E você pode ser vencedora. Eu sei que é difícil confiar em Deus, confiar em alguém que a gente não vê, que a gente não tem contato físico. Mas acredite em mim, vale a pena. Vale a pena, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o nosso Pai, Ele é quem nos ama e é quem cuida da gente. E esse sorriso aqui não é à toa, não é fingido, não é um sorriso estudado, não é um sorriso que eu aprendi num curso de expressão. Não, é um sorriso verdadeiro, de alguém feliz, liberta, saudável, livre, porque Deus cuidou de mim, porque Deus cuida de mim e Ele quer fazer isso na sua vida, mulher. Esse sorriso aqui vale muito mais do que qualquer sacrifício que nós fazemos a troco de nada. Não troque o seu sorriso por qualquer coisa. Não troque o seu sorriso de vencedora por uma conquista fútil, sabe? Às vezes a gente acha que ter uma coisa material vale muito mais, só que não vale não. Hoje eu já sei que não vale. O que vale muito a pena, o que nos sustenta é a paz que a gente sente no nosso coração. E hoje eu entendo que, feliz por você estar lendo a mensagem. Amém, obrigada, Su. E hoje eu posso dizer assim que nada nesse mundo vale mais a pena do que você sentir paz no seu coração, do que você sentir certeza sobre a sua vida. Eu não sei, gente, como vai ser daqui a 5 anos, eu não sei como que vai ser amanhã, mas eu tenho certeza de que eu tenho um futuro bom. Olha que legal, eu tenho certeza de algo que eu não vi. E isso é fé. Certeza das coisas que você não viu, que você ainda não sabe, mas tem certeza que vai acontecer. E é isso. Essa cara aqui é de fé, é de alegria, é de paz. Enfim, é aquilo que Deus pode nos dar. E isso nos ajuda a vencer nossas guerras, isso ajuda a vencer nossas crises, isso ajuda a vencer a tudo que aparece na nossa vida. Amém?
E, e nunca esqueçam de sempre entregar nas mãos de Deus e glorificar Ele, agradecer a Ele nas pequenas coisas. E hoje eu entendo que tudo que eu passei na minha vida foi para que eu pudesse entender que eu tenho que ser grata pelas pequenas coisas. Então, qualquer coisa pequena que acontece, pequena assim, né, comparado com outras coisas que a gente ganha, que acontece, tudo que acontece na minha vida, eu sou grata a Deus. As pequenas coisas, eu agradeço a Deus, porque eu sei o que é não ter nada e o que é ter algo. Então, eu sou grata a Deus por tudo. E que você comece o seu dia com essa gratidão. Olha para esse céu lindo. Aqui o céu tá lindo e tá maravilhoso. Agradeça a Deus por mais um dia que você está aqui hoje, viva, que é para você lutar, que é para você levantar essa cabeça e dizer: bora, vamos lutar, vamos conquistar. Deus é comigo, Deus me fortalece, Ele me guarda e vamos para a guerra, vamos lutar mais um dia. E agradeça a Deus por isso. Eu tenho certeza que você vai ter respostas. Amém? Vou ficando por aqui, foi muito bom passar esse momentinho com vocês. Lembrando que é todos os dias, 7h30 da manhã, eu tô aqui ao vivo, trazendo uma palavra de reflexão, mas também com base em coisas que eu vivi. Eu vou começar a contar mais para vocês da minha história, que eu acho que conecta mais, né? Eu acho que vocês vão poder entender melhor. Então, digamos assim, quem estiver aqui às 7h30 da manhã saberá segredos meus na minha vida que eu vou compartilhando com vocês, tá? E é uma troca, tá? Eu compartilho, vocês também podem compartilhar, vocês podem procurar no direct. Quem tem meu telefone pode me mandar mensagem no WhatsApp. A gente vai trocando mensagem, a gente vai uma ajudando a outra, né? Existe aquela coisa, uma mão lava a outra, aqui uma mão puxa a outra, né? Uma mão pega a outra. A gente vai se ajudando, vai crescendo juntas e construindo uma história linda na nossa vida, né? Então é isso. Ó, um beijo no coração de vocês. Tenham um dia lindo, maravilhoso. E tô aqui à disposição pro que precisarem, tá bom? Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês e que vocês terminem o dia hoje dizendo que guerras foram vencidas, que vocês venceram, tá? Declaro vitória sobre a vida de vocês, bênção de Deus para a vida de vocês, tá? Beijão, suas lindas. Tchau.